Fala galera, e aí, beleza? Tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou o Fernando e você está no canal Frioville Refrigeração, um canal feito para você técnico iniciante ou você, meu amigo, minha amiga, que está querendo tirar dúvidas sobre o funcionamento da sua geladeira ou máquina de lavar. Pessoal, hoje vou estar abordando um vídeo sobre o funcionamento da máquina Consul, modelo CWB09. E qual é o defeito que essa máquina apresentou, galera? Nosso cliente se queixou que a máquina ela funciona, faz todas as funções, enche, nível de água, bate, centrifuga, joga água para fora, porém a máquina está apresentando um alto ruído e vaza água por baixo. E ele decidiu fazer logo um diagnóstico e uma eventual manutenção antes mesmo que a máquina venha apresentar um defeito maior e parar de funcionar, tá, galera? Então o defeito da máquina Consul 9 kg aí, CWB09 está apresentando um alto barulho do ruído, principalmente na hora da centrifugação e vazamento de água por baixo, tá, galera? Então a gente vai fazer aqui uma análise dela certinho para estar passando aí um orçamento para o nosso cliente, beleza? Então acompanha a gente aí, assiste esse vídeo até o final para você poder, técnico iniciante que tem intenções de começar a mexer com máquinas aí, pegar algumas dicas aí e macetes na hora de fazer um diagnóstico aí, beleza, galera? Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, vai descendo o dedo no like e não esquece de deixar seu comentário aí pra gente, beleza? Bora pro vídeo! Então vamos lá, galera, já sabendo aqui que o cliente falou que ela está apresentando ruído, principalmente na hora da centrifugação, vou estar ligando a máquina e já avançando a etapa, colocar na centrifugação para a gente ver e mostrar para vocês este ruído, esse barulho aí que está apresentando, beleza? Pra vocês terem noção da altura que esse ruído aí está ocasionando na máquina, tá bom? Então aqui agora a gente vai ligar e já colocar em centrifugação para ele ir direto para a função onde ela apresenta mais ruído. Ela apresenta ruído tanto na lavagem como na centrifugação. Porém, a centrifugação, o ruído é maior, como nos queixou o nosso cliente. Aí a máquina agora ligou, vocês veem esse barulho aí que é a bomba de drenagem acionada. Agora a gente vai aguardar para que o cesto comece a girar e apresentar o defeito aí do barulho, beleza, galera? Vamos aguardar um pouquinho, a gente já volta. Ó, galera, a máquina começou a centrifugar. Vocês aí, ó, escutam ao fundo o alto ruído que ela apresenta na centrifugação. Esperar mais um pouco aqui ela girar, mas tá bem barulhenta. Aí vocês viram, esse é o barulho que o cliente reclama que incomoda muito dentro da casa. Então a gente vai estar deitando aqui a máquina para a gente fazer um diagnóstico mais detalhado. Olhando assim, você pode já questionar, né, quem é técnico aí e falar, ah, não, se está vazando água, se está fazendo barulho, pode ser o mecanismo. Está vazando água ali pelo retentor e o mecanismo, os rolamentos do mecanismo já está condenado. Mas não é bem assim, né? Antes da gente já falar isso para o cliente, a gente tem que avaliar bem a máquina aí na hora de fazer um orçamento, beleza? Então a gente vai estar deitando ela para ver a parte de baixo aí, para verificar por onde essa água realmente está vazando e aonde está esse barulho, beleza? Então vamos lá, pessoal, com a máquina deitada agora, a gente vai avaliar para ver se a gente diagnostica aqui o local de onde está vazando água. Normalmente pode ser pela mangueira, mas aqui não tem sinal nenhum de umidade na mangueira, então a mangueira não está vazando, porque eu posso ver aqui. Mas já adiantando para vocês, se vocês reparar aqui, olha como é que está a situação aqui do mecanismo, está bem oxidado. Aqui não tem sinal de umidade agora no momento, porque a gente está com essa máquina já desligada aqui já há mais de um dia. A gente trouxe aqui para casa no final de semana e agora a gente está avaliando aqui. Mas na casa do cliente eu já tinha dado uma olhada, já tinha deitado ela lá e verifiquei que a água está vazando lá de trás, ó. O que acontece ali? Tem o que chamamos por dentro ali, tem um retentor que veda a água do tanque para o mecanismo. E a água desta máquina está vazando pelo retentor, tanto que você vê a parte metálica aí do mecanismo está toda oxidada porque está em contato direto com a água, principalmente desse lado aqui, ó, tá? No outro lado aqui, como vocês podem ver, ó, o mecanismo não está tanto oxidado, aqui é que a câmera não vai pegar. Legal, mas
Desse lado não tem tanta oxidação como desse lado aqui, ó. Tá tudo oxidado, ou seja, lá no retentor tá vazando água principalmente por esse lado da máquina e consequentemente a água está escorrendo todo para o lado da onde? Do motor, ó. Como vocês podem ver, ó, a água está escorrendo por lá, vem, cai na base aqui, ó, e consequentemente pode estar caindo no motor. Então eu vou fazer o que agora? Vou tirar aqui a correia para a gente testar o ruído desse motor com a própria mão aqui, girando com a própria mão para verificar como está o ruído dele, tá bom? Aí agora aqui a gente vai retirar a correia. Retiramos a correia facilmente. Agora aqui com a mão, ó, vamos só girar a polia do motor. E ó, galera, o motor tá bem barulhento, que é aquilo que eu falei para vocês. A água que está saindo lá do retentor do mecanismo está caindo no mecanismo e consequentemente está caindo no motor. Pode ver que a parte metálica do motor também está oxidada, está em contato com água, tá? Ó. Então esse motor é um dos grandes causadores do barulho. Agora eu vou verificar a questão do mecanismo, se o mecanismo também está apresentando barulho. Aqui, ó, nesse caso aqui, a gente girando aqui, a gente testaria a agitação, que aqui está freado, o sistema está freado. Então ao girar aqui a gente testa rolamento de agitação, ó. Não está apresentando barulho. Vou puxar aqui o mecanismo de freio e vamos ver agora o rolamento na questão de centrifugação. Ele está com um pouquinho de barulho, não está 100% sem barulho, mas como vocês viram, aquele ruído grande na hora da centrifugação tá vindo principalmente do motor, galera. Então esse motor vai ter que ser trocado, porque ele já tá funcionando, porém está com muito ruído. O rolamento dele pegou muita água e aí enferrujou os rolamentos do motor, vai ter que ser trocado. Agora a questão do vazamento, que a gente vai ter que avaliar bem aqui para diagnosticar se a gente, para fazer a manutenção, seria só trocar o retentor ou teria que já vai ter que trocar o retentor, a gente vai ter que sacar todo o mecanismo, né, e trocar os rolamentos também. Então é isso que eu vou querer que vocês acompanhem aí. Então é isso aí, galera, como vocês viram, o motor da máquina vai ter que ser trocado e aí a gente vai diagnosticar agora essa questão do mecanismo. A gente vai fazer a desmontagem dele aqui, tá? Para avaliar como é que tá a situação do mecanismo. Mas, já lembrando, a gente já fez um pré-orçamento aqui para o nosso cliente, que talvez teria que trocar o mecanismo inteiro, uma vez que está vazando água, né? Essa água que vazou pelo retentor pode ter aí trazido danos ao mecanismo inteiro, apesar né, dele não estar apresentando barulho nos rolamentos até então. Então, para isso a gente vai fazer uma desmontagem aqui, para ter certeza se vai precisar trocar o mecanismo inteiro ou não, mas já alertamos o nosso cliente, beleza? Então vou desmontar aqui, soltar o agitador, soltar o mecanismo e vou mostrando para vocês aí o que a gente vai ter que fazer nela para deixar ela funcionando 100% aí e passar o orçamento final para o cliente, beleza, galera? Olha, pessoal, explicar aqui para vocês, como vocês viram aí, vou fazer a desmontagem da máquina praticamente inteira para a gente sacar o mecanismo. Só para isso, a gente tem que sacar lá o agitador, né?
e o cesto da máquina. Aí para fazer tudo isso a gente tem que tirar a tampa. E para tirar a tampa a gente tem que soltar toda a fiação da máquina Brastemp Cons, que é um chicote inteiriço, que ele vem daqui de baixo e vai lá para a tampa. A gente tem que soltar todo ele aí para conseguir sacar a tampa dessa máquina aqui, tá bom? E sempre lembrando, você que não é técnico, vai fazer qualquer manutenção na sua máquina aí por conta própria, certifique que você vai mexer na máquina com a máquina desligada da tomada, tá galera? Para não correr risco de choque elétrico aí. Então aqui sacamos o motor, soltamos toda a fiação. E agora a gente vai retirar ali a tampa por cima para sacar lá o agitador e o cesto, beleza? Então aí pessoal, como vocês viram, soltamos aqui a tampa, só que agora chega uma das partes mais críticas de fazer a manutenção de uma desmontagem de uma máquina, que é sacar o agitador. O que acontece? Soltei o parafuso aqui do meio, porém o agitador não vem, ele fica preso na ponta do eixo do câmbio. E aí, aqui a gente não tem o saca agitador de Brastemp, a gente vai ter que tirar esse agitador na raça aí, tá? Então um dos macetes que a gente usa é jogar água quente aí para amolecer e lacear o plástico do encaixe do agitador no câmbio. A gente vai ferver um pouco de água e jogar aqui para verificar se ele delata e solta aí do eixo do câmbio, beleza? Ó pessoal, vocês viram aí, jogamos água quente, tem um mormacinho subindo aqui ainda, a gente deixa de molho para verificar se vai amolecer e soltar, tá? O mais correto, né, seria ter o saca agitador, tá? Para Brastemp e Cons. A gente tem aqui o saca agitador, mas ele é da Electrolux, aí o da Electrolux já não serve, o que a gente tem já não serve nesse modelo de máquina, nesse modelo de agitador. Então você tendo o saca agitador, facilmente ele vai forçar isso aqui, vai suspender. Como a gente não tem, tá tentando tirar da forma raiz aí, tá? Eu só quero mostrar aqui pra vocês, ó, conforme a gente jogou água quente aí, aqui já vazou a água da máquina, tá vendo? O chão tava sequinho, ó. E só de jogar ali mais ou menos uns 3 litros de água quente, a água já vazou aí por baixo da máquina. A gente vai aguardar aqui um pouco e verificar se a gente consegue delatar e soltar na mão mesmo, na força. Caso a gente não consiga, a gente vai ter que providenciar aí uma ferramenta para sacar esse agitador aí, beleza? Pessoal, depois de um certo tempo conseguimos sacar aqui o agitador, tá? Mas já alertando você que não é técnico, ou você é técnico iniciante, vai sacar o agitador dessas máquinas, modelo Brastemp Cons, sem o saca agitador. Já avisando, não é fácil, tá? Não é fácil. Quando você não tem a ferramenta saca agitador para sacar na mão, na força, é difícil. Como vocês viram, jogamos água quente. Jogamos aqui mais ou menos uns 3 a 5 litros de água quente, tá? Mas ainda assim não solucionou todo o problema para soltar o agitador. E o pior é que quanto mais água você joga dentro dessa máquina, mais água ela vaza para fora. A máquina, mais água vazava no chão por causa do vazamento que ela está tendo pelo retentor. Então a gente, com auxílio de um secador de cabelo bom, a gente ficou batendo ar quente aqui, ó, aqui dentro, onde tem um parafuso, né? A gente bateu bastante ar quente, foi batendo de um lado para o outro, e aí depois, com auxílio de uma segunda pessoa, ela tem que vir aqui apoiar o tanque, ó. Uma pessoa tem que apoiar o tanque aqui com as duas mãos, e então você pode ali segurar no agitador e girando o agitador e forçando para cima, galera, para ver se ele solta. Ali esse agitador ele já estava solto, eu encaixei ele novamente no local só para fazer o exemplo para você. E o pouquinho que eu encaixei ele no local, ele já se prendeu de novo, para você ter a noção de como é difícil soltar esses agitadores de máquinas de lavar roupa.
Não importa a máquina não, eu tinha falado Brastemp e Consul, mas da Electrolux também não é fácil, viu? Então ali, ó, um pouquinho que eu forcei ele, ele já prendeu, então a gente vai dar uma sacudida nele, uma balançada para soltar novamente, galera. Mas fica a dica, você que não tem as ferramentas, água quente e ar aí de um soprador, um secador potente aí para alaciar, né? E amolecer para ele poder estar soltando. Aí mostrando para vocês a parte de baixo como tá bem oxidada ali o encaixe do agitador, né? Por conta da ponta do eixo do mecanismo que já deve estar bastante enferrujado. Por isso que ele se prende de uma forma que a gente não consegue soltar. Ou para conseguir soltar tem uma grande dificuldade. Mostrando para vocês a ponta do eixo, ó, tá bem enferrujada ali a ponta do eixo. Isso por conta do longo do tempo ali em contato com água e sabão vai causando isso. Aí ele prende de uma forma ali naquele ferrugem que se causa ali na oxidação também e não se desprende facilmente, viu, galera? Agora chega o segundo desafio nesta máquina, que é soltar agora o cesto de lavar roupa. O cesto de lavar roupa é outra coisa que também não solta facilmente, galera. Ele também se prende aí no eixo do mecanismo e não se solta de forma alguma. É bastante complicado você soltar essas peças de formas manuais, sem umas ferramentas apropriadas. Ali eu estou limpando em volta da onde tem um parafuso, que esse parafuso segura uma peça que tem ali embaixo, abaixo do cesto, chamamos de castanha. Conforme esse parafuso está apertado ali, a castanha ela segura no eixo do mecanismo, assim deixando o cesto preso, tá bom? Aí agora com o auxílio de uma chave sextavada 10, né? A gente vai soltar o parafuso que segura lá a castanha que deixa o cesto de roupa preso no eixo do mecanismo. Tá vendo que eu estou usando uma chave T alongada que é a mesma que a gente solta o parafuso lá do agitador. Porém, essa chave não é a mais apropriada para soltar esse parafuso que segura o cesto, galera, porque se trata de um parafuso que ele fica bem arrochado. Então essa chave não tem apoio suficiente que faça você conseguir girar e soltar ele, tá? Então a gente vai desistir de usar essa chave nesse momento e vai usar uma outra chave que nos proporcione um apoio melhor para que a gente possa forçar ambos os lados da chave, forçando o parafuso se soltar lá da castanha, tá vendo? Eu tenho essa chave articulada que ela se movimenta para ambos os lados, aí a gente vai deixar ela no meio, né, da barra e com as duas mãos a gente vai forçar o parafuso, uma mão para um lado, outra para o outro, girando e assim então conseguindo soltar esse parafuso, que ele também é bem apertado, é muito ruim de soltar ele, tá, galera? Tem que ter uma chave boa para conseguir soltar isso. É bom soltar com a parafusadeira de impacto com bico 10 canhão, é muito bom a parafusadeira de impacto. Ali a gente frouxou, né? Soltou o aperto maior do parafuso, agora com a chave alongada, já com o parafuso desapertado, a gente termina de soltar ele. Nesse momento não precisa tirar todo o parafuso para fora da castanha. Você frouxa ele para ele subir um pouco, depois você bate a chave forçando com que esse parafuso desça e assim então vai forçar a castanha lá embaixo se desprender do eixo do mecanismo, assim deixando o cesto solto para que a gente consiga a soltar. Porém, não foi o caso desse cesto. Vocês viram que mesmo assim, soltando o parafuso, a castanha, ele continuou preso no eixo do mecanismo. Isso acontece muito, galera. Agora a gente vai ter que usar outros métodos para conseguir soltar o cesto aí do eixo do mecanismo, logo que a gente não tem um saca-cesto, beleza? Ó, pessoal, puxar o cesto aqui não vai sair. Não adianta, ele está preso no eixo do câmbio. Então o que a gente vai fazer? Vamos virar a máquina de ponta cabeça e vamos sacar o mecanismo dela, tá? A gente está com o saca-câmbio ali, a gente vai sacar o mecanismo. Na hora que a gente sacar o mecanismo para fora, o cesto vai soltar automaticamente, beleza? Aí agora para a gente sacar o mecanismo, a gente tem que soltar todas as peças plásticas para não correr o risco de quebrar, tá? A gente vai começar aqui pela polia da correia, que é o macho 13. Aqui tem que segurar a polia para girar a chave. Aí para soltar essa porca da polia, normalmente tem que vir uma pessoa segurar com as duas mãos aqui a polia, tá? E vir a outra pessoa com a chave e girar isso aqui. Normalmente você não vai ter força sozinho para segurar essa polia e soltar da forma que eu estou fazendo aqui, tá? Aqui a gente já segurou a polia. Minha esposa segurou para mim a polia com as duas mãos e eu forcei com a chave para soltar.
Sozinho, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Só se você tiver uma parafusadeira de impacto aí. Aí fica mais fácil, beleza? Soltamos. Vamos soltar a polia. Vamos soltar o kit cam dela, que é essa parte plástica, que é o sistema de freio. Como é tudo de plástico, a gente tem que soltar também, beleza? A gente solta os dentinhos e segura o kit cam. Soltamos o kit cam, a mola. Vamos deixar toda reservada aqui de lado. Uma chave, aqui é um quarto. Uma chavinha, um quarto canhão. A gente vai soltar os dois parafusos aqui do atuador de freio. Não correr o risco de danificar o atuador de freio. E é aqui a gente tem que soltar esses 4 parafusos para tirar essa base aqui, ó, tá? A gente vai soltar esses 4 parafusos para tirar essa base. Aí esses 4 parafusos é 13 canhão. Aqui já tá mais fácil de soltar esses 13. Soltar os 4 parafusos aqui e já volta. Ó, pessoal, tô terminando de tirar aqui o último parafuso, mas só corrigindo aí, eu falei que esse parafuso ele era 13, mas não é 13, tá? Mas correto para ele é uma chave 12 aí de boca sextavada, beleza? Agora aqui, galera, ó, tem um anelzinho aqui de trava, ó, do rolamento. A gente tem que sacar ele para fora. Normalmente tem que pegar 2 chaves de fenda assim, ó, e forçar ele para ele sair. A mão aqui, filho. Pulou para fora, certo? Aí agora a gente consegue sacar essa base. Se você não tirar esse anelzinho que estava aqui, você não consegue sacar essa base. Lembre-se. E aí tem que guardar aquela peça, tá? O anelzinho que ele caiu aqui dentro. Birosca. Aí aqui é o anelzinho que estava travando a base aqui, ó. Tira ele e guarda, que a gente vai reutilizar ele. Aí agora aqui tem o sistema de freio ainda, a gente tem que retirar ele. Aqui sacamos. Lembrando que aqui tem esse eixo que vai aqui, ó, que tem uma borrachinha. Você tira ele de lado aqui, ó, para sacar a cinta de freio, que é metálica. Sacou? Pode sacar esse aqui também, guarda. Vamos tirar aqui a mola. E aqui agora a gente vai sacar esse mecanismo aqui do meio, tá, galera? Agora que essa é a ferramenta saca-câmbio, ó. A gente vai vir lá por baixo. Aqui eu desrosquei a porca até o final do eixo, né? Para dar folga. Agora aqui você tem que achar a posição correta de encaixar ela lá dentro. Tá vendo? De lado, aqui meio de lado. Vai encaixar bem lá por baixo desse parte metálica. Aqui esses 4 pés a gente fixa na base. Fixar certinho, ele vai encaixar. Encaixou. E a gente vai dar uma batidinha para ele ir bem para baixo do copo. Muito. Agora aqui com o auxílio do martelo, encaixar ele lá embaixo certinho, ó. Vou começar a rosquear aqui, ó. Conforme a gente for apertando essa porca aqui, ela vai forçando e vai puxando lá embaixo, ó. Ela vai forçando o eixo aqui, esse eixo vai começar a subir, puxando o centro do eixo do câmbio. Aí aqui agora com o auxílio de uma chave inglesa, né, galera, a gente dá um aperto na chave aqui, ó, na porca, e começa a apertar, tá? Segura lá embaixo para não girar junto e vai dando um aperto. Aqui, para sacar o câmbio, não tem jeito, tem que ter a ferramenta.
Sem a ferramenta você não consegue fazer isso aqui, sacar o câmbio do mecanismo de uma Brastemp e de uma Consa. Por isso que essa parte de troca de mecanismo é bom sempre deixar para um profissional do ramo, da área, que já tem todos os aparatos. Senão você vai querer fazer por conta própria quando não é técnica e acaba gastando mais em ferramenta do que pagando um técnico para estar fazendo a manutenção da sua máquina aí. Que não é fácil. Tá bom. Ó, pessoal, vocês estão vendo aqui que eu soltei, tô folgando aqui a porta, porque eu já terminei de soltar aqui o câmbio, tá? Ele já tá solto aqui, ó, como vocês vê, mas para conseguir dar aperto até soltar o mecanismo lá do agitador, eu tive que apertar o máximo que eu consegui com a mão e depois vir aqui, ó, com a marreta, porque chega um ponto que você não consegue ter mais força de apertar essa porca aqui. Aí você tem que vir aqui, deixar aqui, vir com a marreta, ó, batendo, até ela fazer a força suficiente para subir o eixo do câmbio para soltar do agitador. Aí lá o agitador soltou, vou virar aqui para mostrar para vocês, deixa eu só tirar essa saca câmbio aqui. Corrigindo aí, eu fico falando o sexto, agitador, galera, não soltou o agitador, soltou o sexto, desculpa, a gente erra aí, às vezes falar, tá? E só lembrando que de repente o áudio pode ficar um pouco diferente aí, que eu tô gravando sem microfone, tá? O microfone descarregou novamente. Mas aqui vamos soltar o saca-câmbio. Soltando. Vou virar a máquina para soltar o sexto lá. E depois eu solto aqui os parafusos da aranha para soltar por completo, tá bom? Aí aqui eu soltamos o sexto. Ó, soltamos o sexto. E agora a gente vai soltar aí essa parte do mecanismo. Lembrando que muitas vezes essa parte aqui, ó, do cesto, do tanque de água, né, que aqui é o tanque, aquela parte branca aqui é cesto, onde coloca a roupa, aqui já é o tanque onde segura a água. Muitas das vezes aqui essa parte do tanque aqui, ó, ele danifica a parte plástica do tanque. Aí muitas vezes quando danifica aqui, para não ter que comprar um tanque novo, trocar o tanque inteiro que fica muito caro, a gente coloca uma peça chamada salva-tanque aqui. Aí vamos soltar aqui e verificar se não danificou o tanque de plástico. Mas vocês veem aqui, ó, esse mecanismo aqui a gente vai solicitar para o cliente trocar ele por completo, tá, galera? Porque aqui onde está o retentor, ele está bem enferrujado. Quando a gente tirar o retentor, vocês vão ver que ele vai ficar com a marca de ferrugem muito grande, tá vendo? Essa peça preta aqui, ó, onde eu estou passando o dedo, ele é um retentor, ó. E a água vaza por aqui. Ele tem que vedar para impedir que a água passe entre o espaço do tanque aqui de plástico e o eixo do mecanismo do câmbio. Só que ele já perdeu essa vedação. A gente agora vai sacar tudo isso lá para fora para avaliar o tanque aí. Aqui vamos soltar a estrutura metálica, chamamos de aranha. Aqui é parafuso 10 também, estou usando a chave alongada T. Vamos soltar todos os parafusos para soltar essa base por completa aí agora. Parafuso solto. Aí agora a gente sacou ele por completo aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó. Vocês viram que danificou? O que acontece? Isso aqui, ó, se eu não me engano,
danificou, quebrou, galera. Aí aqui, galera, como vocês vê, ó, ele soltou com essa parte branca. O que acontece? Vai forçando, vai comendo e acontece que quebra aqui, ó. Ele tem que ficar grudado aqui no tanque. E aí ele quebrou. Então normalmente teria que trocar esse tanque. Para não trocar o tanque por completo, a gente vai ter que comprar uma peça salva-tanque. Coloca aqui para a gente poder estar encaixando um retentor novo aí, tá? Porque ele acabou quebrando e soltando aí do tanque de água. Então para salvar esse tanque a gente vai comprar um salva-tanque, colocar o salva-tanque, colocar retentor e colocar o mecanismo todo ele novo aí na máquina, tá? E aí só vamos explicar para vocês. A água ela tava vazando, creio que pelo próprio tanque, aqui já estava rachado, ó. O tanque estava rachado e começou a vazar água pelo rachado aqui da parte plástica do tanque. Então vocês veem aí a situação que está o mecanismo da máquina. Vou solicitar para o cliente para a gente já colocar um mecanismo todo ele novo, tá? E a gente verificar se acha o salva-tanque. Se não, vai ter que ver se acha um tanque novo aí para colocar nessa máquina. Beleza? É isso aí, galera. Como vocês viram, terminamos de sacar o mecanismo. Uma mão de obra que eu vou te contar, viu? Deixa eu colocar aqui no chão. Que é uma coisa que eu quero comentar com vocês. Técnico, principalmente iniciante aí que quer de repente mexer com máquina, não tem noção do trabalho que se dá para fazer uma desmontagem de uma máquina. É um trabalho muito grande, viu, galera? Você que é técnico iniciante, que está iniciando aí, quer de repente mexer com máquina, lavar, tem essa noção. Quando é mecanismo, de repente é bucha, viu? Então tem que avaliar se vale a pena mesmo mexer com máquina de lavar. Vocês deixem o comentário de vocês aí, o que vocês acham? Vale ou não vale? Compensa efetuar a manutenção de máquina, principalmente quando é troca de mecanismo, ou não compensa? E deixa no comentário quanto vocês cobrariam para fazer uma manutenção dessa, troca do mecanismo completo ali, com retentor, todo o mecanismo inteiro, o rolamento, que aqui eu não costumo ali agora só sacar rolamento, trocar só os rolamentinhos, o eixo não. Ali eu tiro aquela base toda e volto com a base completa ali nova. O que vocês acham? Quanto vocês cobrariam para fazer esta manutenção, tá, galera? Aqui normalmente eu cobro R$650. Deixa no comentário aí a opinião de vocês sobre a manutenção, troca de mecanismo da máquina e qual valor vocês cobram aí na sua região, na sua cidade onde vocês trabalham, beleza, galera? Galera, esse vídeo aqui vai ficar bem longo, então eu vou dividir ele em duas partes. Essa primeira parte foi a desmontagem do mecanismo da máquina Consul. Então no próximo vídeo vou vir com a segunda parte desse vídeo, mostrando agora a montagem com mecanismo novo, retentor novo e deixando a máquina funcionando aí, beleza, galera? Deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal aí, galera. Não esquece de deixar seu comentário aí dizendo seu nome e a cidade de onde vocês estão falando e ativa o sininho de notificação. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e obrigado!